Cuidado com o anjo, resumo do capítulo 61. Candelária diz a João Miguel que não peça para levá-lo até Malu, porque não pode, e pede que a esqueça porque o considera como passado. Malu está indo com seu bebê para a vila e vê João Miguel conversando com Candelária na frente da vila. Cecília diz a Patrício que falou com Malu, mas ela a desprezou e não teve coragem de contar que era sua mãe, mas depois pensou bem e decidiu voltar para lhe contar a verdade, mas estava muito nervosa e acabou batendo com o carro contra o muro. João Miguel pergunta a Candelária o que aconteceu e por que está com essa cara de susto. Candelária diz que João Miguel está imaginando coisas. Malu se esconde de João Miguel e reclama que encontra com ele em todas as partes. Candelária diz a João Miguel que Malu vai se casar em breve, assim como ele também vai se casar. João Miguel confirma para Candelária que vai se casar com uma mulher boa e que vai ser uma mãe para Tininha. João Miguel vai embora e quase encontra Malu, que se esconde em uma loja de roupas. Malu corre e pede a Candelária que entre logo na casa de Olga, para que João Miguel não a encontre. Patrício diz a Estefânia que Malu é uma miserável e que por culpa dela, Cecília sofreu esse acidente. Candelária diz a Olga e Malu que teve muito medo ao encontrar João Miguel na vila. Malu diz a Candelária que não sabe por que João Miguel ainda procura, porque ele já decidiu refazer sua vida. Candelária diz a Malu que João Miguel confessou que vai se casar e, segundo ele, com uma mulher muito boa que vai ser uma mãe para Tininha. Malu diz para Olga e Candelária que agora só vai pensar em seu filho daqui pra frente, mas confessa que não consegue esquecer João Miguel. Rosa pergunta a Balbina se já arrumou o vestido que Tininha vai usar no batizado do bebê e lhe mostra o presente que Tininha vai levar. Patrício diz a Estefânia que Cecília está melhor e conta que vai a transferir para uma clínica particular. Vicente mostra para Mercedes que já pode caminhar e a deixa muito feliz. Rosa e Tininha estão prontas para o batizado e Ofélia reclama por levar sua neta para festas, mesmo depois do que aconteceu com Viviana. Mercedes fica emocionada ao ver que Vicente está de pé e pergunta por que não lhe contou antes. Vicente diz a Mercedes que queria fazer uma surpresa para ela e que agora também vai surpreender outra pessoa. Beatriz está no batizado e deseja que Amador não apareça. Padre Anselmo diz a Nelson que ele está em seus pensamentos e gostaria de lhe dar fé. Eduardo chega ao batizado e entrega a Beatriz uma medalha para o seu bebê e lhe pergunta por que parecem tão preocupadas. Amador vai ao batizado e Eduardo o expulsa. Martílio liga para a mansão do São Romão e conta a Balbina que Cecília Velarde sofreu um acidente. Eduardo diz a Amador que não tem nada para fazer nesse batizado, porque o filho de Beatriz é dele. Olga vai visitar Bruninha e pergunta se quer saber de Adriano. Amador diz a Eduardo que sabe que o filho de Beatriz é dele. Eduardo diz para Amador que o filho de Beatriz agora é dele, porque vai se casar com Beatriz e reconhecer seu filho. Amador diz a Eduardo que não pode fazer isso e lhe dá um empurrão para começar uma briga. Francisco intervém na briga e expulsa Amador de sua casa. Amador vai embora, mas promete que vão se arrepender e deixa Beatriz arrasada com a situação. João Miguel chega em casa com Omar e Balbina o informa que Cecília Velarde sofreu um acidente. Bruninha diz a Olga que não quer saber de Adriano e mesmo que as coisas melhorem para ela na vila, não deixaria sua vocação porque se sente feliz naquele lugar. João Miguel pergunta para Balbina como soube do acidente de Cecília. Balbina conta para João Miguel que a governanta dos Velarde ligou para avisar do acidente. João Miguel diz a Omar e Balbina que vai ao hospital visitar Cecília. Omar pergunta a Balbina se essa mulher que sofreu o acidente é muito próxima da família. Balbina tenta explicar, mas se enrola com os detalhes. Eduardo pede perdão a Francisco pelo barraco que fez em sua casa com Amador. Francisco diz a Eduardo que não tem nada o que se preocupar e que hoje ele foi bem prudente. Luísa pede a todos presentes no batizado que esqueçam o que aconteceu e vão comer. Elsa diz a Eduardo que fez muito em inventar que vai se casar com Beatriz e reconhecer o seu filho. Amador fica irritado e diz a Malu que não gostou nada que Eduardo reconheça o seu filho e pergunta que direitos ele tem de fazer isso. Malu pergunta a Amador que direito tem ele sobre a criança, já que nunca quis saber nada sobre Beatriz e muito menos quando esse bebê estava vindo ao mundo. Amador diz a Malu que esse bebê tem o seu sangue e que agora o quer. Malu responde para Amador que esse bebê não precisa dele, porque já tem quem cuide e o chama de egoísta por estar querendo a crianças apenas por despeito. Padre Anselmo batiza o filho de Beatriz com o nome de Eduardo José. Vicente chega ao batizado do bebê de Beatriz de pé e observa Rosa com o Dr. Humberto de longe. Amador diz a Malu que Beatriz se case com
com quem quiser porque não se importa, mas não quer que a criança leve outro sobrenome que não seja o dele. Malu questiona Amador o que a criança vai fazer com o nome e se o que vale é um lar com pai e mãe e se sentir feliz. Amador lembra Malu que também tem um filho e que João Miguel, com todo o dinheiro que tem, pode pedir a guarda dele. Na igreja, Padre Anselmo lê no jornal a notícia do acidente de Cecília na presença de Candelária. Candelária compra um jornal para mostrar a notícia do acidente para Malu. Humberto senta à mesa com Rosa no batizado de Eduardinho e pede que brinde o seu amor. Malu diz a Amador que pode tirar o cavalinho da chuva se pensa que João Miguel vai tirar o filho dela. Amador diz a Malu que está pensando em tirar o filho de Beatriz. Malu diz a Amador que duvida que ele faça isso, mas se fizer, Beatriz deveria furar seus olhos, assim como ela também faria, e Amador começa a rir. João Miguel vai ao hospital e pergunta ao juiz Velarde como está a sua esposa. Malu pede a Amador que não deboche de sua cara, porque está falando sério, e que antes de alguém tirar seu filho, tem que lhe matar. Amador diz a Malu que ela não pode com João Miguel, que além de ser mais forte, tem muito mais dinheiro para pagar os advogados, e a deixa com medo. Patrício, muito deprimido, diz a João Miguel que Cecília está mal e teve muitas lesões externas. João Miguel pergunta como o acidente aconteceu. Patrício conta a João Miguel como o acidente ocorreu e diz que Cecília foi ao Teatro Municipal encontrar ela. João Miguel pergunta quem é ela. Sozinha no apartamento, Malu conversa com seu bebê e confessa que Amador lhe deixou com medo de que João Miguel tire seu filho. Rosa diz a Humberto que não pode brindar pelo que ele disse, porque não o ama, e confessa que seu amor é de Vicente. Na mesa ao lado, Vicente escuta tudo e surpreende Rosa a pedindo para dançar. Olga mostra para Malu o presente que ganhou de Bruninha e diz que sentiu que sua filha está triste por estar longe dos amigos. Candelária chega cansada em casa e conta para Malu e Olga que Cecília Velarde sofreu um acidente de carro e está muito mal. Patrício diz a João Miguel que Malu teve a culpa no acidente de Cecília. Malu lê o jornal e vê que Cecília está mal e se culpa pelo acidente. Chorando, Patrício conta a João Miguel que Malu estava no Teatro Municipal para ensaiar sua peça, por isso Cecília foi a procurar e ela a rejeitou, causando sua angústia e resultando no acidente. Rosa pergunta a Vicente se não está sobrando e deixa Humberto sozinho para dançar com Vicente. Todos do grupo ficam muito felizes ao perceber que Rosa e Vicente se reconciliaram. Candelária diz a Olga que é muito triste o que aconteceu com Cecília e Malu sente um aperto no peito que a deixa muito angustiada. Rosa pede a Vicente que lhe explique como se recuperou. Vicente diz a Rosa que por ela lutou para se recuperar e que precisou quase perdê-la para isso. Humberto se despede de Rosa e parabeniza Vicente por ter ganhado essa luta. Nelson diz a Elsa que se tivesse a mesma força de Vicente lutaria, mas sabe que em pouco tempo a deixará sozinha. João Miguel conta para Omar que encontrou Malu sem esperar e que poderia procurá-la quando quiser. Omar diz a João Miguel que sente um pouco de inveja, já que ainda não encontrou Lírio. Beatriz agradece Eduardo por ter falado com o Amador e que espera que depois disso não se atreva a se aproximar do seu filho. Eduardo diz a Beatriz que falou sério em sua proposta, mas Beatriz diz que isso não seria possível e que ele já sabia os motivos. João Miguel diz a Omar que o afetou saber do acidente de Cecília, porque ela é a mãe de Malu e conta sua relação com os Velarde. Patrício fica angustiado e pergunta ao doutor o que pode fazer por Cecília. Malu, com seu bebê no colo, lamenta a maneira como tratou Cecília e pede a Deus que a ilumine porque queria vê-la para pedir perdão. O doutor diz a Patrício que não pode garantir nada agora, porque Cecília teve lesões internas muito severas e pede que espere. Cecília acorda quando escuta Padre Anselmo no quarto do hospital. Estefânia diz a Isabela que o estado de Cecília é tão grave que no hospital disseram que ela iria morrer. Isabela diz a Estefânia que tem que comemorar porque se Cecília morrer terão Patrício em suas mãos. Rosa chega do batizado radiante e diz a João Miguel que tem muitas coisas para contar depois que colocar Tininha para dormir. Os pais de Vicente ficam felizes em ver sua evolução e que podem se sentir aliviados.